Pode Aprender. O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da Aprende Brasil Educação. Olá, eu sou a Danae Búbalo e este é o Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Nós já estamos aqui, prontos, preparados para acompanhar você em mais um episódio que vai te inspirar na sua jornada com boas ideias e também com muito aprendizado. Então eu te convido, vem comigo, vamos juntos? Porque na criança pequena, com 5 anos, ninguém vai pôr em causa se ela pintou a árvore de cor-de-rosa ou se pintou a árvore de azul. Mas, a partir dos 7, 8 anos de idade, isso já não será algo tão comum, não é? Então, realmente, isso compromete, né, inclusive a questão socioemocional dessa criança, desenvolvimento socioemocional, por não conseguir identificar a cor e relacioná-la a informações específicas. Livro aberto. Para que toda criança tenha acesso à educação, é necessário que as escolas estejam preparadas para atender às mais diversas necessidades. Uma delas envolve a forma como algumas crianças enxergam as cores. Tarefas que parecem simples para muitos, como uma página para colorir, por exemplo, ou leituras de placas, ou até combinar roupas, podem ser uma grande barreira para outros. São pessoas que vivem com o daltonismo, uma condição visual que dificulta principalmente a percepção das cores primárias. Essa condição é muito mais comum do que a gente pode imaginar, com uma maior incidência na população masculina. Estima-se que 1 em cada 12 homens apresente algum grau de daltonismo, enquanto entre as mulheres o índice é de 1 em cada 200. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o daltonismo atinge 350 milhões de pessoas no mundo, sendo 8 milhões aqui no Brasil. No episódio de hoje, o Pode Aprender traz dicas e informações sobre como os professores podem contar com iniciativas que estão chegando nas escolas brasileiras para garantir que as cores do mundo sejam aliadas e não barreiras no processo de ensino-aprendizagem. Pega a caneta. Então, hoje, quem participa do nosso episódio é a Cristina Kercher. Ela é gerente editorial da Aprende Brasil Educação e a gente tem hoje também uma participação internacional lá de Portugal. É a Clara Guedes, ela que é diretora de desenvolvimento de parcerias da Color Ed. Ela implementa um sistema de identificação de cores para daltônicos, também chamado de alfabeto das cores. Então, Cristina, seja muito bem-vinda ao Pode Aprender. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá a todos, né? É um prazer estar aqui falando sobre esse tema hoje, especialmente junto com a Clara, né? Que foi nossa inspiração para implementar o Colored aqui nas nossas soluções. Clara, também seja muito bem-vinda ao Pode Aprender. É um enorme prazer contar contigo nessa conversa. Seja muito bem-vinda. Oi, Danae, o prazer, na verdade, é todo meu de poder estar aqui hoje. Na verdade, eu estou aqui em representação de toda uma equipe, de todo um time, que é a equipe Colored, que tem por missão levar a cor ao mundo, levar a cor a 350 milhões de daltônicos e, particularmente, o prazer de estar partilhando esse momento com a Aprende Brasil, que tem sido um pioneiro e um super parceiro ativador nesse processo de levar, através da educação, esse nível de inclusão. Como nós falamos aqui no começo já do nosso podcast, é uma grande parcela da população mundial que é atingida pelo daltonismo. E a gente sabe que existem tipos de daltonismo, né? O mais comum é aquele que dificulta a identificação das cores primárias, que é o vermelho, o azul e o amarelo. Mas existem classificações, né, desses tipos de daltonismo. Então, Clara, eu gostaria que você comentasse quais são os tipos de daltonismo que a gente pode identificar, né? Quais são os mais comuns e também aqueles que a gente precisa ter um pouquinho de mais atenção.
Bom, na verdade, aquele que é o tipo de daltonismo mais comum é a deuteranopia, que é o tipo de daltonismo que afeta particularmente a percepção dos verdes, vermelhos, laranjas. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece aqui é que a pessoa com deuteranopia, e falamos de mais de 90% dos daltônicos que sofrem desse gênero de daltonismo mais comum, percepcionam um laranja, um verde, um vermelho, alguns tipos de amarelo exatamente da mesma maneira. Então, a dificuldade por aqui é absolutamente evidente. Nós temos tantos parâmetros no nosso dia a dia em que o vermelho é aquilo que não pode e o verde é aquilo que pode. Esse é um alerta essencial. Agora, por exemplo, nós temos também a tritanopia, e a tritanopia será, vamos dizer, o segundo grau de daltonismo mais relevante ou predominante. E esse aqui, o que é que nós temos? Na verdade, é uma visão em tonalidades de rosas e azuis esverdeados. Portanto, aqui é evidente, nós falamos de em que as tonalidades são essencialmente percepcionadas em tons de verde, e um outro que já falamos de tonalidades de azuis e de rosas, mas ainda temos que falar de algo de grande relevo, que é a cromatopsia, que é o tipo de visão em preto, branco, portanto o mundo tal como conhecíamos na tela da televisão faz muitos anos atrás, mas a verdade é que existem pessoas, isso daqui é uma doença rara, a cromatopsia, que afeta 1 em cada 30 mil pessoas. Então, como alerta, sobretudo, questionar sempre, você me perguntava que alertas deveremos ter, sobretudo nas crianças, sempre e quando há uma dificuldade em que mais que uma vez, porque na criança pequena, com 5 anos, ninguém vai pôr em causa se ela pintou a árvore de cor-de-rosa ou se pintou a árvore de azul, mas a partir dos 7, 8 anos de idade, isso já não será algo tão comum, não é? Porque a gente atribui à imaginação essa escolha de cor numa fase mais jovem. Mas a partir de determinada idade, há que ter, sobretudo, atenção. Não questionar a escolha da criança, mas estar atento, estar alerta. E certamente, mais adiante, voltaremos a falar desse tema. Perfeito. Agora, Cris, como que o daltonismo ele pode interferir no processo de ensino-aprendizagem? Principalmente se ele for negligenciado, né, durante a vida escolar. Qual que é a interferência e a importância de a gente ter a atenção com relação a ele? Em primeiro lugar, o diagnóstico do daltonismo normalmente acontece na escola. Na família, a Clara já nos trouxe essa reflexão em outros momentos, nós discutimos bastante, temos estudado essa pauta, ele é de muito difícil diagnóstico. Então, a escola é um ambiente em que o daltonismo costuma ser identificado, porque é um ambiente em que a cor, muitas vezes, como a Clara bem trouxe, está relacionada à informação. Então, nós temos, por exemplo, situações em que você tem uma legenda de cores para a criança atribuir, relacionar alguma informação específica. Cor é muito usado, por exemplo, em mapas, em gráficos, em infográficos. Então, no ambiente escolar, muitas informações são relacionadas à cor. Como a Clara comentou, né, o vermelho normalmente está relacionado a uma proibição, o verde a uma afirmação, mas nós podemos trabalhar com outro universo de cores que são significativos no processo de aprendizagem e geralmente relacionado a informações específicas. E é muito comum as crianças se sentirem constrangidas e não conseguirem manifestar essa dificuldade de relacionar a cor a um comando específico. Então, Clara já nos trouxe relatos, nós também pesquisamos e descobrimos, por exemplo, que uma atividade simples de pintar pode gerar um constrangimento para uma criança, né? Então, nós temos relatos de crianças que fingem que esqueceram lápis de cor em casa, porque, por exemplo, quando recebem um comando da professora de pintar a copa da árvore de verde, elas não sabem identificar a cor e o professor muitas vezes não entende que pintar, por exemplo, em vez de usar um verde, usar uma outra cor qualquer, é o fato de a criança ser daltônica. Então, realmente isso compromete, né, inclusive a questão socioemocional dessa criança, desenvolvimento socioemocional, por não conseguir identificar a cor e relacioná-la a informações específicas. Como a Cris comentou, né, a gente tem diversos exemplos que são utilizados em sala de aula, como observe a parte vermelha no mapa, né, ou pinte esta área de azul, ou
pinte a copa da árvore de verde, né? A gente percebe que isso ainda é muito comum, né? Dentro de sala de aula. Então, como que os professores, eu acho que essa pergunta a gente pode direcionar tanto para a Cris quanto para a Clara. Como que os professores, eles podem ter esse cuidado e essa atenção e propor algumas tarefas em sala de aula que utilizem as cores, mas que tenha esse cuidado para que a gente justamente não entre nessa questão que a Cris abordou agora, de expor os alunos numa situação em que ele se sinta desconfortável. Nós temos trabalhado, quando nós tratamos do tema da inclusão, nós, não só do daltonismo, né, em 3 frentes básicas. Uma é a sensibilização, que tem muito a ver com o que você acabou de dizer, Danae. Outra é a preparação desse professor, né, para trabalhar algumas neurodivergências, algumas situações específicas em sala de aula. E a outra é realmente trazer um material, trazer soluções mais inclusivas, né, tanto na versão impressa quanto na digital. Mas a tua pergunta se refere à questão da sensibilização. Então, a partir do momento que o professor percebe que a criança tem dificuldade de selecionar algumas cores, identificar algumas cores, é o momento em que ela deve conversar com a coordenação da escola, conversar com essa criança, né, chamar os pais para poder realmente buscar uma ajuda para entender o porquê dessa dificuldade, se é uma rebeldia, se é uma questão de má vontade, ou se é realmente alguma dificuldade, alguma deficiência visual que a criança possa apresentar. E aí, nesse momento, vai muito da sensibilidade do professor, de sentar ao lado dessa criança, de ajudar a fazer essa escolha das cores, ou eventualmente de colocar essa criança ao lado de um colega que possa ser o apoio dessa criança, né? Muitas vezes as crianças têm até desenvolver na turma como um todo uma empatia em relação a esse coleguinha que possa estar com alguma dificuldade e promover um ciclo de apoio aí na própria turma, né? Nós temos vários relatos de crianças pequenas que têm essa sensibilidade em relação aos coleguinhas, que não só com daltônicos, mas com outras crianças que apresentem alguma deficiência ou apresentem alguma neurodivergência, mas que sejam as próprias coleguinhas sejam um apoio para essas crianças em algumas atividades da sala de aula. Então, você gera um ciclo de apoio natural, né, e um desenvolvimento socioemocional para todas as crianças, ou para todos os adolescentes, enfim, para todos os estudantes que estão naquele contexto. Clara, eu gostaria de ouvir também a sua fala com relação a essas dicas, né, que a gente pode trazer para os nossos ouvintes, para os nossos professores, para ajudar eles, né, a identificar os daltônicos em sala de aula e também incluí-los nas atividades escolares. Esse tema é extraordinariamente importante e tão importante que a organização Colored, na verdade, só puxando um bocadinho aqui atrás, ela é constituída por 2 entidades e uma delas é exatamente a Colored Social, que é uma ONG que trabalha exclusivamente um programa que chama Colored nas escolas. E esse programa Colored nas escolas, que cumpriu 10 anos de atividade em 2024, é um programa que atua precisamente nesse sentido que estamos falando agora. Por quê? Cada criança e o contexto de trabalho na escola é essencial. Nós levamos o rastreio precoce às escolas, com técnicos optometristas e especialistas de oftalmologia às escolas, exatamente para identificarmos o mais precocemente possível. E não rara vez nós ouvimos histórias, relatos de professores que dizem algo como, bom, eu dou aulas há 30 anos e nunca tive um aluno daltônico. Bom, nessa mesma sala de aula em que essa professora estava fazendo esse relato, existiam 2 crianças daltônicas. E isso deixa naturalmente o professor atônito, porque aqui há uma reflexão essencial. E esse ponto é estratégico e por isso também estamos aqui hoje muito gratos estamos por estarmos falando de um tema que é não visível, como uma série de neurodivergências, de espectros de autismo, mas na verdade o daltonismo é uma condição não visível que gera um processo de angústia, de ansiedade na criança, porque a criança é o que faz muitas vezes, e esse relato que a Cris partilhou aqui, que a gente vive diariamente, é que a criança esquece o lápis em casa. Por quê? Porque vai pedir para o coleguinha que lhe ceda o lápis para pintar a copa da árvore. E aqui não vai errar. Mas, na verdade, isso é tudo um processo de defesa, de adaptação.
E eu deixo aqui um testemunho extraordinário que nós recebemos também de mais uma entidade pioneira no Brasil, o Grupo NIAD, que faz gestão de shopping centers, em que o seu CEO, no dia do kickoff de nosso projeto, Eduardo Borges, e eu falo abertamente no grupo, na pessoa, porque eles fizeram disso comunicação, como uma forma de dar um exemplo daquilo que foi a dificuldade que o Eduardo, um homem hoje com mais de 55 anos, que no seu primeiro dia do fundamental ficou de castigo. Por quê? Porque a professora pediu naquele primeiro dia de escola para as crianças pintarem a bandeira do Brasil. E o Eduardo errou e não percebeu por que aquele castigo. E passado um pouco mais de um mês, a professora voltou a pedir a mesma coisa. E o Eduardo voltou a errar, voltou a ficar de castigo, e nesse dia ele compreendeu que tinha um problema com a cor. Vocês sabem o que é que o Eduardo pediu à mãe em casa? Pediu para lhe dar os lápis para pintar cada uma das partes da bandeira do Brasil. E foi no banheiro e com a lâmina de barbear do pai marcou cada um dos lápis de forma diferente. O que ele fez foi aquilo que fazemos hoje. Fez uma identificação da cor, fez o seu próprio código nos seus lápis para nunca mais errar a pintura da bandeira do Brasil. Isso é um exemplo extraordinário que demonstra a importância de todos estarmos atentos. O ecossistema escolar é constituído por alunos, professores, auxiliares, por todos os que estão na escola e por pais e mães, educadores e educadoras. Então, esse é o alerta, e isso que estamos fazendo aqui hoje é esse caminho de sensibilização, de alerta para toda essa condição que é não visível também. Perfeito. A Aprende Brasil Educação agora é a primeira empresa no setor da educação aqui no Brasil a licenciar o Colored. É uma aplicação, então, em todas as publicações da Aprende Brasil Educação. E eu gostaria de saber da Cris por que e qual é a importância de licenciar esse código e como que isso está sendo feito agora nas publicações da editora. Cris. Então, nós temos nos mobilizado, né, para oferecer soluções de inclusão nas nossas soluções, como eu disse, né, esses três pilares, né, o pilar da sensibilização, de alerta ao professor, no sentido de capacitá-lo na medida do possível para que ele possa saber como lidar com algumas neurodivergências ou com algumas deficiências, e no sentido de trazer soluções inclusivas, né? Então, o código foi uma solução, quando nós conhecemos o código, descobrimos o código, foi uma das nossas editoras que acabou nos trazendo, né? Acabamos entrando em contato com a Colored, como uma possibilidade de trazer um elemento inclusivo para o livro impresso e para o digital. Então, hoje nós temos essa aplicação na nossa coleção de ensino fundamental nos finais do NAMI, que é um dos nossos sistemas de ensino. Já temos os materiais de primeiro e segundo ano do Sistema de Ensino Aprende Brasil, né? E estamos implementando agora em todo o terceiro ou nono ano do ensino fundamental, né? Nós temos essa aplicação dos nossos livros. Então, nós trabalhamos especificamente, fizemos toda a validação, né? Depois de licenciarmos o código, para usarmos esse código que foi patenteado pela Colored, criado e patenteado pela Colored, né? Nós fizemos a aplicação nos nossos livros, todas as aplicações foram validadas e orientadas pela equipe da Clara. Nós tivemos todo o acompanhamento do Miguel Neiva, né, que é o fundador da Colored, criador e fundador. Então, nós estamos fazendo essa aplicação nos nossos livros impressos, especialmente em situações, em momentos do conteúdo em que a cor é relevante para a compreensão de uma informação. Então, isso acontece muito, especialmente em mapas, especialmente em gráficos, infográficos, em obras de arte, em algumas ilustrações em que a criança vai ter a possibilidade de identificar o nome da cor. Nós também temos hoje, foi criado pela nossa equipe de digital, um jogo, que a Clara já conhece também, já foi validado pela equipe dela, pela equipe dela, né? Nós temos feito estamos aplicando também nos nossos recursos digitais. Então, o movimento que nós temos feito aqui, tanto nas soluções didáticas, como na empresa como um todo, é tentar trazer, né, um movimento para trazer realmente o Colored para todas as nossas comunicações. E não só na frente dos didáticos, mas também em outras frentes, como nós temos hoje um comitê de sustentabilidade, conversava com o representante ontem, para que nós possamos trazer o Colored também para o aspecto da sustentabilidade social, né? Então, fazer alguma implementação aqui na própria empresa, nas escolas, nas nossas lixeiras, em alguns outros elementos em que a cor realmente tenha significado. Perfeito. Agora, Clara, eu gostaria de entender exatamente como que funciona esse alfabeto das cores.
Bom, esse alfabeto das cores funciona de uma forma muito simples, porque ele é baseado num conceito, num conhecimento adquirido que nós todos temos desde muito pequenos. Por quê? Porque nos ensinam que existem 3 cores primárias que, quando correlacionadas, quando misturadas entre si, nos permitem chegar a todas as outras cores existentes. Ora, nós temos essas 3 cores e, a partir desse momento em que as interligamos, que as misturamos, obtemos uma determinada cor. Por exemplo, quando eu misturo o amarelo com o azul, eu vou obter o verde, correto? Então, para obter a simbologia, o que acontece é exatamente a mesma coisa. Eu tenho 3 símbolos gráficos simples aplicados a cada uma das 3 cores primárias e mais 2, uma para o preto e outro para o branco. Então, o que vai acontecer a partir daqui é que eu vou, para obter um verde, por exemplo, eu vou misturar o símbolo do amarelo com o símbolo do azul e eu vou obter o símbolo do verde. E se eu quero um verde claro, eu vou pegar no meu símbolo do verde e vou colocar dentro da caixinha, e vou chamar assim para tentar ser o mais visual possível, da caixinha do branco. E se eu quero um tom verde escuro, eu vou colocar o meu verde dentro da caixinha do preto, que na verdade é uma caixinha cheio. Bom, tudo isso está disponível naturalmente no site colored.net para os mais curiosos, mas também a gente tem um aplicativo, o aplicativo Colored, que está disponível para iOS e Android, na App Store e na Google Play, é absolutamente gratuito, e faz o reconhecimento em tempo real da cor, que é também uma ferramenta de apoio para o daltônico que, por exemplo, vai no shopping comprar roupa. E aí ele pode, com independência aquisitiva, fazer essa escolha através de uma ferramenta que é esse aplicativo Colored, também é muito interessante. E aí está tudo explicado, como é que funciona, e é super simples acima de tudo esse código, e ele tem essa característica. Essa teoria da adição de cor, ela é universal. Então, o código, independentemente da nossa língua, nós, por exemplo, falamos aqui um português, o de vocês é com açúcar e eu estou tentando chegar lá, mas o nosso português, sendo a mesma língua, quem fala em libras não fala em língua gestual portuguesa, ela é diferente, então não é universal. O que eu quero dizer com isso é que esse código, ele tem essa característica, sejamos nós fazendo uma interpretação nos Estados Unidos, no Japão, no Canadá, no Brasil, em Portugal, em Espanha, o código é sempre o mesmo porque ele tem essa característica universal. E esse alfabeto tem essa característica extraordinária que o torna também tão especial. Muito bacana. Rapidamente, Clara, eu gostaria que você comentasse com a gente como que surgiu a Colored. Pergunta super interessante. A Colored, ela é o criador desse código, Miguel Neiva, ele é designer gráfico de formação e ele costuma responder que surgiu a criação do código Colored por ignorância. E o que isso quer dizer? Ele, como designer, trabalhava diariamente com cores e um dos seus receios era poder um dia vir a tornar-se daltônico. Então, ele não sabia nada de daltonismo e começou a investigar porque ele acredita no design associado à função que o design deve deixar algo mais do que coisas belas para a sociedade. Então, ele começou essa investigação que levou mais de 8 anos e que depois passou por todo um processo de validação internacional, inclusivamente pelas Nações Unidas que o validaram em 2014 e que faz dele realmente algo que estamos dando ao mundo como solução de acessibilidade universal pela cor. Então, é um pouco da forma mais curta possível como surge esse código para responder funcionalmente, sempre quando a cor é um referencial, por exemplo, num hospital, nas linhas de orientações, no metrô, no ônibus, e em tantos setores da sociedade, como as etiquetas de nossas roupas, que podem identificar a cor através desse código também. De fato, então, esse alfabeto das cores, ele não é somente para essa área educacional, né? Ele existe também em outros setores e de grande importância, né, Clara?
Exatamente, aliás, eu posso dar para vocês alguns exemplos também, e no Brasil temos tido esse privilégio de trabalhar com entidades que assumem exatamente essa missão, como Aprende Brasil, de serem pioneiros, porque isso de ser pioneiro tem um lado muito romântico, não é? Mas sempre de risco, e Aprende Brasil assume esse papel de responsabilidade de impacto social positivo, mas já falei aqui no exemplo do grupo de administração de shopping centers NIAD, que está um pouco por todo o Brasil e que fez essa implementação também no parqueamento automóvel, na seleção de lixeiras, naquilo que é também a ativação e levar as pessoas a um shopping para fazerem o rastreio precoce do daltonismo nas óticas, não é? Nas lojas de óticas, em toda a sua comunicação, a NIAD tem feito isso. Mas também, e já que falamos de educação e já que falamos tanto em colorir, em lápis de colorir, a atriz do Grupo Summit também aceitou esse desafio enorme e já tem toda uma linha magnífica de materiais escolares com essa implementação para que as crianças possam pintar seus desenhos com independência. Há Mundo Galápagos nos jogos de sociedade e temos também a Ping Pong, que tem livros de histórias infantis, onde já implementa esse código também e de facto esse papel de alfabetizador, aglutinador de culturas através de uma linguagem universal é absolutamente notável e nós estamos profundamente gratos a todo esse engajamento da Aprende Brasil e é um gosto que estamos aqui porque seguimos juntos, porque a ideia pode ser boa, mas ela só ganha vida nos livros da Aprende Brasil, nos shoppings da NIAD, nos lápis da atriz, nos livros infantis de uma ping-pong e de muito, muito em breve vocês conhecerão um mega projeto no Brasil de um espaço público que recebe milhões e milhões e milhões de pessoas anualmente e que é algo que impactará profundamente não só o Brasil, mas o mundo. Cris, e como que a Aprende Brasil tem feito esse trabalho, né? Como que eles identificam essas necessidades dos alunos? Eu gostaria que você comentasse sobre isso. E também a importância, né, de trazer esses materiais que incluam todos os alunos do ambiente escolar, Cris. Então, nós sempre trabalhamos com a premissa de que a educação é para todos, né? E hoje existe nós temos como sistema, né, nós temos um contato constante com as escolas por meio da assessoria pedagógica, da consultoria pedagógica e o editorial, né, que é a área pela qual eu respondo, sempre recebe essas informações. Nós estamos em constante comunicação com eles. Então, nós temos relatos de estudantes, por exemplo, com baixa visão, nós atendemos a estudantes cegos, com diversas deficiências e neurodivergências. Então, a todo momento nós estamos buscando recursos, estratégias, possibilidades para atender a essas crianças, né, da melhor maneira possível. E conversávamos ontem, por exemplo, sobre os professores. Em geral, nós pensamos na inclusão de estudantes, mas nós também temos professores neurotípicos ou com alguma deficiência, até muitos daltônicos. Ontem mesmo nós conversávamos sobre uma nova solução, né, que nós estamos desenvolvendo, um novo projeto. A cada novo projeto, o Colored já vem conosco, né, e nós sempre estamos analisando e pensando em melhores maneiras de fazer a implementação. E nós conversávamos sobre o professor, né, porque nós sabemos que não só o estudante tem a dificuldade, mas muitas vezes o professor tem. Como é que o professor daltônico, por exemplo, vai trabalhar a cor como informação, né, quando ele mesmo tem essa dificuldade de identificação, né? Especialmente que nós temos um universo enorme aí de professores mulheres e professoras, né? Muitas mulheres, as mulheres elas têm uma expressividade grande aí na área da educação, e quando a deficiência é em mulheres, normalmente ela é mais grave, né? Nós temos vários relatos. Então, nós temos conversado com professores, com as escolas, nós temos constante, e fora, obviamente, né, os documentos oficiais que regem a nossa educação, que trazem essa necessidade latente aí de a gente trabalhar com recursos inclusivos. Então, temos feito estudos tanto na questão do digital, nós já trazemos alguns recursos para o ambiente digital que oferecem a possibilidade de customização dos recursos e promover essa inclusão de uma maneira mais ampla. No impresso, nós temos uma limitação maior, também nós temos feito estudos, né, e conversa para encontrar maneiras de oferecer soluções cada vez mais inclusivas, e o Colored vem como nosso principal parceiro quando o assunto é daltonismo. Múltipla escolha.
Bom, chegamos ao momento aqui do nosso podcast em que eu peço para os nossos convidados dicas. Dicas de leituras, de filmes, de sites, de algum conteúdo que possa estender o tema da nossa conversa, do nosso episódio de hoje. Então eu gostaria de saber quais são as dicas da Cris e quais são as dicas da Clara, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho melhor sobre essa realidade dos daltônicos e também sobre essa necessidade, né, de estar sempre atento à questão principalmente da inclusão dentro de sala de aula. Então, Clara, quais são as suas dicas de hoje? Grande desafio esse, né? Então, eu já falei aqui do aplicativo Colored, porque de fato ele, sendo uma ferramenta gratuita, é o mais democrática possível, com o acesso tecnológico que a gente tem, mas tenho de voltar a falar em algo extraordinário e, sobretudo, é uma dica para a gente aqui em Portugal, diz miúdos e graúdos, ou seja, para os mais pequenos, que é o recurso digital da Aprende Brasil coletando cores, porque de facto é a forma mais divertida de aprender, com um menininho e uma menininha que sempre demonstraram dificuldades e que vão fazendo os vários níveis do jogo e vão literalmente coletando as cores, coletando símbolos e claramente ensinando e esse sistema de identificação de cores único, universal e inclusivo que é o Colored. Esse recurso é extraordinário. Pese embora tudo isso, eu também quero fazer uma referência e vou fazer essa referência a um livro que é um livro que tem distribuição gratuita no Brasil. Ele foi apoiado, a sua edição foi não comercial, apoiada pela Prefeitura de Fortaleza, e falando aqui da forma geográfica mais transversal possível ao país incrível de vocês, que é da autoria da Nadine Ursulino e da Raquel Silva na ilustração, que chama Os Óculos de Celeste. Eu falo dele porque ele não tem um interesse comercial, ele estará disponível online seguramente, e é uma referência extraordinária que também ensina o Colored e fala da dificuldade dessa menina. Como já falamos aqui, quando uma determinada condição é notória numa mulher, normalmente ela é mais séria, então é extraordinário ver esse exemplo também de superação e de apoio que a solução Colored representa aqui. Bacana. E, Cris, quais são as suas dicas de hoje? Alguma dica de livro, alguma dica de site para que a gente possa deixar aos nossos ouvintes? Olha, em primeiro lugar, no próprio Colored, né? Como a Clara bem mencionou, o aplicativo é incrível, a gente sempre indica, né? Ele é gratuito, então está em qualquer loja de aplicativo, que é o próprio aplicativo da Colored para identificação das cores. O próprio Colored tem o Guia do Daltonismo na Educação, né? Que é o sistema de identificação, sobre o qual nós já conversamos longamente. Aí eu trago aqui o livro da Cristina Englert, que é Daltônicos na Escola, Guia Prático para Professores, que é voltado para educadores, né, que explica em como identificar e auxiliar os daltônicos na sala de aula. Então, a gente vem traz essa importância da escola nesse diagnóstico, né, com essa obra. E temos um material do próprio IBGE, que é o material do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que se chama Daltonismo e Acessibilidade, que traz dados estatísticos e recomendações de acessibilidade para o trabalho com materiais didáticos para daltônicos. Então, são essas sugestões que eu faço hoje, mas nossa principal referência realmente é o Colored, né? Até pela linguagem fácil, o código é muito simples, né? E por apresentar esse aplicativo gratuito que facilita tanto a vida dos daltônicos no dia a dia, não só na área da educação, mas como na vida cotidiana. Diversão para casa. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação da Cris, agradecer também a participação da Clara. Eu vou deixar agora aberto um espaço para que a gente deixe, então, os contatos das nossas entrevistadas, caso os nossos ouvintes ainda tenham alguma dúvida ou queira conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Colored ou também o trabalho da Aprende Brasil Educação. Então, eu vou deixar aqui um espaço. Clara, se você puder deixar os seus contatos, as suas redes sociais aos nossos ouvintes, para que queiram fazer essa troca bacana contigo, o espaço está aberto. Olha, que surpresa maravilhosa. Claro, com certeza, com todo gosto. E para ser super simples, vocês podem nos contactar sempre pelo info@colorad, e Colorad escreve com add.net. Então, info@colorad.net. Nossas redes sociais, Colored oficial em Instagram e também no Facebook, e estamos também, claro, no LinkedIn.
E é muito fácil, seguramente, encontrarem a gente, e por isso estamos sempre disponíveis e respondemos de verdade a todo mundo, todo dia. Muito obrigada, Clara. E, Cris, também deixo aberto aqui um espaço para quem queira conhecer um pouco mais do trabalho da Aprende Brasil Educação, queira fazer essa troca contigo. Quais são os seus contatos que você gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes? Bom, meu e-mail é o ckerscher, CKERSCHER, @positivo.com.br. Quem quiser conversar diretamente comigo, para que eu possa enviar algum material, algum exemplo das nossas aplicações, trocar uma ideia, por meio desse canal nós podemos abrir outras possibilidades de comunicação para que possamos trocar algumas ideias sobre esse trabalho de inclusão, né, em prol da inclusão, com a parceria com a Colored. Muito bacana. Eu gostaria de, então, novamente agradecer a Cris e a Clara por essa conversa tão importante que nós tivemos hoje. E também eu quero agradecer a você, o nosso ouvinte, pela sua participação aqui também nos nossos bate-papos qualificados sobre a educação básica brasileira. Lembrando que o Pode Aprender é uma realização da Aprende Brasil Educação com a produção da banca do podcast. Para comentários e sugestões, basta você enviar um e-mail para aprendebrasil@positivo.com.br. Eu te convido para acompanhar os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e também no site da Aprende Brasil. Até mais! Com produção e edição da banca do podcast, o Pode Aprender é uma iniciativa da Aprende Brasil Educação.